Fala pessoal, Carlos da Mata aqui, canal da Farma novamente, e hoje respondendo a pergunta aqui da Patrícia Carvalho. Ela está nos perguntando o que é melhor na dieta, arroz branco ou arroz integral. Como eu já falei em outros vídeos, eu não gosto de classificar um alimento como sendo bom e outro como sendo ruim. A gente tem que analisar cada caso, tá? Arroz integral, o que a gente ouve muito no consultório, que às vezes a pessoa não gosta. Então, se você colocar um alimento que a pessoa não gosta no planejamento alimentar dela, a chance dela de desistir é maior, tá? Então, ela acabaria desistindo logo na primeira semana, porque ninguém merece também ficar comendo um alimento que não gosta. Mas supondo ali que a pessoa gosta de comer arroz branco, arroz integral, o que a gente observa? Que tem uma pequena diferença de nutrientes entre um e outro, porque o arroz integral ele tem aquela película externa que foi tirada do arroz branco. Então isso dá para ele uma maior quantidade de proteína e uma maior quantidade de fibras. Mas que isso acaba sendo muito pouco, analisando o contexto geral. O que a gente tem que pensar? Que ninguém come um prato só de arroz branco ou um prato só de arroz integral. Geralmente o prato é acompanhado de outros alimentos. Então muitas vezes uma pessoa está comendo arroz branco, mas tem legumes, tem salada, tem uma proteína. Isso já faz com que eleve o valor energético, já faz com que aumente o teor de fibras desse prato. O mesmo para o arroz integral. A pessoa come outros alimentos juntos, come proteína, come legumes, fornece mais fibra ainda. Mas quando a gente compara os dois alimentos, é uma diferença de calorias muito ilusória, tá? Então a gente não deve se apegar muito a isso, a gente deve se pegar mais ao que a pessoa gosta e o que a pessoa sente prazer. Até mesmo se a gente fizer um comparativo de um prato elaborado, para vocês terem uma ideia, o arroz branco para o arroz integral tem uma diferença de 2 gramas de fibra mais ou menos, o que é pouco. Quando a gente compara um arroz branco com feijão, para vocês terem uma ideia, 100 gramas de feijão tem 8 gramas de fibra alimentar. Então pode ter certeza que seria muito mais nutritivo para você comer um prato de arroz e feijão, acompanhado, lógico, com frango, uma carne, legumes, do que às vezes comer só o arroz integral com uma carne e um legumes. Então a gente tem que pensar no contexto geral da refeição e não apenas em um alimento ou outro, classificando um alimento como sendo bom e o outro alimento como sendo ruim. Até mesmo pensando em casos de atletas, é muito comum vocês verem fisiculturistas comendo muito arroz branco. Por quê? Justamente por conta do teor de fibras. O arroz integral ele acaba tendo muito mais fibra do que o arroz branco. Agora imagine um atleta comendo 500 gramas de arroz integral, a dificuldade que ele vai ter da digestão, da absorção dessa quantidade de alimento. Então acaba sendo mais fácil ele comer o arroz branco, porque ele vai ter que fazer uma refeição dessa depois de 2, 3 horas. Então se ele optar por um alimento mais integral, vai dificultar o planejamento alimentar dele como um todo e ele vai ficar indigesto, vai ficar até muitas das vezes uma distensão abdominal. Então por isso é muito comum a gente ver fisiculturistas comendo arroz branco. Já no processo de emagrecimento, que a pessoa está visando uma maior saciedade, como é o caso de pessoas sobrepeso, obesas, ela acaba optando mais pelo integral por ter um pouquinho mais de fibra. Mas como eu expliquei, é só ela também comer o branco, caso ela não goste de integral, com mais feijão, com mais legumes, salada e etc. Essa foi uma pergunta feita pela Patrícia a respeito de o que era melhor, arroz branco ou integral. Não gosto de classificar, como eu falei, um bom ou outro ruim. Eu acho que a gente deve analisar cada caso como um caso. Espero que vocês tenham gostado. Caso tenha alguma outra dúvida sobre alimentos, deixe nos comentários que eu estarei respondendo vocês com o maior prazer do mundo.